Queridos, eu quero falar nessa noite sobre processos. Os processos que precisamos enfrentar na caminhada da fé. Então, abra sua Bíblia, João, capítulo 11. Versículos 25 e 26. Normalmente, esse é o texto que eu, às vezes, gosto de ler, né? No velório, não é não? Mas aí, hoje à noite, Deus quer falar algo especial nesse texto para nós. Aí você deixa a sua Bíblia aberta, tá certo? João 11, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Marquinho. Tu és uma bênção. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, revelada pelo teu Espírito Santo. Porque chegou a nós, e nós te pedimos, ó autor da vida, Espírito Santo, fala comigo e fala com os meus irmãos nessa noite, para entendermos e compreendermos, Deus, e enfrentarmos os processos na caminhada da fé. Em nome de Jesus, amém. No jogo da vida, ninguém quer perder. Na caminhada da fé, ninguém quer sofrer. Essa é a realidade. Mas também, normalmente, ninguém quer enfrentar os processos. João, capítulo 11, nos fala um pouco sobre a realidade dos processos que precisamos enfrentar na caminhada da fé. Então, você vem comigo e a gente já vai, de forma quase que devocional, lendo o texto e trazendo do Senhor algumas reflexões. João, capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou, diga aí, 2 dias, no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quantos dias? 4. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa.
Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir ou ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Elas responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, que parece com a nossa, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora! Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com atadura e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Queridos, eu fiz questão de ler todo o texto, porque é possível que tenha alguém entre nós que ainda não conhecia essa história. E essa história fala de processo. Por quê? Lázaro estava doente. Sua família, aqui no caso as irmãs, como é o nome delas? As irmãs ficaram preocupadas, vendo que aquela enfermidade era, digamos assim, uma enfermidade perigosa, mandaram chamar Jesus. Elas conheciam a fama de Jesus e sabiam que Jesus já tinha curado todo tipo de doenças e enfermidades. Mas quando alguém vai chamar Jesus, aí quando chega lá, Jesus, de certa forma, ele diz assim: essa doença não é para a morte. Assim, ele recebeu o recado e, entre aspas, na perspectiva daquele que trouxe o recado, ele não deu a mínima. Ou ele não fez nada. Ele não tomou nenhuma atitude. Segundo lugar, irmãos, eu leio esse texto e me coloco na posição dos discípulos de Jesus, que Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que depois de 2 dias, chega a notícia: Lázaro morreu. Então assim, agora vamos nos colocar no lugar de Marta e Maria. Elas mandam o recado para o Senhor: vem, que aquele que tu amas, ainda chama atenção, está muito enfermo. Jesus não vem. Ainda manda o recado dizendo: não, essa enfermidade não é para a morte. Lázaro morreu. Pronto, entrou em crise. Pior, Jesus nem veio para o velório. Eu acho que, como pastor, se morreu alguém, um irmão tal, da igreja, se o pastor não vai para o velório, pronto, a pessoa não vem mais para a igreja, não é não? Então, assim, não vou mais. Meu irmão morreu, o pastor não veio orar por ele. E depois morreu, nem para o velório o pastor veio. Imagina, o pastor Jesus. Então, assim, alguém, certamente pode ter chegado, o texto não diz, mas diz assim: cadê
Cadê Jesus? Primeiro, não veio orar por ele. Segundo, morreu, nem para o velório veio. Aí, 4 dias depois, no versículo 17, aparece Jesus. Então, Marta, que parece com a nossa no temperamento, mas na minha cabeça, quando eu fico assim pensando, eu acho que Marta era baixinha. Porque toda baixinha é invocada e braba. Não é não? Então, Marta, ó, irmãozinho riu, porque como é que diz? Se identificou, muito bem, obrigado, Eric. Se identificou, toda baixinha, braba e tal. Marta já saiu, né, na frente no versículo 20 e versículo 21, para se encontrar com Jesus. E ela chega, e já chega assim, irmãos. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entende? Maria, aí eu imagino a mais espiritual, porque naquela circunstância, quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria ficou quedada, ficou ali aos pés de Jesus, para aprender mais de Jesus, e Marta preocupada em fazer o almoço, ou o jantar, né, preparando a comida, ainda vai reclamar com Jesus e tal. Então, eu penso assim, como Maria mais espiritual, mas quando a gente vê no versículo 32, Maria também chega ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, isso significa o adorou, e também disse a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O problema, irmãos, é que às vezes, quando a gente fala de processo, a gente não concorda com Deus. Primeiro, a gente não quer enfrentar os processos, e aqui não concorda com Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. E Jesus diz, tira a pedra. E Marta já diz, não, Senhor, de maneira alguma, já está fedendo 4 dias. Às vezes a gente intercede ou pede alguma coisa ao Senhor, mas quer do nosso jeito. Então, Deus faz, Jesus faz, para a glória de Deus Pai. Versículo 44 e 45, né? Nos mostra sobre a ressurreição de Lázaro, em diante. Então, assim, diante dessa história agora contada e compartilhada, eu quero trazer algumas lições para a nossa vida. E a primeira coisa que a gente deve aprender, isso serve para mim, eu aprendo com esse texto e você também, é decida enfrentar os processos de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, decida enfrentar os processos de Deus. Meus irmãos, eu olho para esse texto e vejo isso claramente. Na vida, na caminhada da fé, tem alguns processos, coisa que a gente não entende, que a gente não compreende, mas que precisa enfrentar. Então, decida não ser Deus. Como assim, pastor? É porque essa foi a grande tentação lá de Gênesis, capítulo 3. Quando a serpente se aproxima de Eva e traz aquela tentação, não era apenas comer do fruto da vida. A grande tentação era porque a serpente disse para Eva, porque Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os olhos e você vai ser igual a Deus. Essa é a grande tentação, irmãos. A grande tentação que enfrentamos dia a dia. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós queremos, até certo ponto, ordenar a Deus. A gente está precisando de uma bênção e a gente diz exatamente, Deus é assim, o Senhor tem que fazer assim, assim e assim. A gente quer mandar em Deus. Ainda tem uns pregadores por aí que dizem que você tem que encostar Deus na parede para poder forçar Deus e ordenar a Deus que Ele é obrigado a fazer sua vontade. Afinal de contas, quem é Deus aqui? Mas a verdade é que desde o Gênesis, o homem quer tomar o lugar de Deus. Ele quer tomar suas próprias decisões. E por conta disso, ele não quer enfrentar os processos. Essa é a realidade. Segundo lugar, esse texto nos mostra, nós precisamos decidir obedecer
a Deus. O profeta disse a Samuel, o profeta Samuel, né, disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando Jesus disse, tire a pedra, não precisa questionar, é obedecer. Mas quando a gente ora e apresenta uma causa ao Senhor, a gente quer que Deus faça exatamente como a gente determinou, e quando isso não acontece, a gente resolve não obedecer a Deus. Ainda fica falando da vida dos outros. Aí eu quero falar no sentido de Jonas, do profeta desobediente. Porque se você vai para Jonas, capítulo 1, abra aí, Jonas, capítulo 1, versículo 1, a gente vê a história desse profeta. A gente conhece, irmãos, a palavra do Senhor veio a Jonas, que também era filho de profeta, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Versículo 3, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, né, e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A gente conhece essa história, irmãos. Toda vez que alguém resolve desobedecer a Deus, a primeira coisa que ele faz é ficar distante do Senhor. Por isso, como pastor, depois de 20 anos de ministério, eu já conheço essa história, irmãos. Quando alguém quer viver uma vida de desobediência, primeira coisa, sai da igreja. Fica distante do Senhor, já não ora. E a gente lembra da história de Jonas, irmãos. Porque assim, Jonas, Deus manda ele ir em uma direção para Nínive, ele chega no porto de Jope e pede uma passagem para Tarsis. Local extremo, exatamente em direção contrária. Porque quem decide desobedecer a Deus, ele segue exatamente em direção contrária. E aí o que me chama a atenção, irmãos, que tem a ver também com a ressurreição de Cristo, que a gente fala sobre isso, que ficou 3 dias, Lázaro ficou 4, né? Mas Jonas, por causa dessa desobediência, a gente conhece a história. A gente vê porque o barco vem as ondas, o vento começa a soprar e tal, todo mundo joga as bagagens, daqui a pouco está todo mundo a ponto do barco sucumbir, todo mundo clamando aos seus deuses, e Jonas dormindo. Muitas vezes é assim que as pessoas que decidem andar em desobediência estão dormindo. Por quê? Porque não quer falar com Deus. Todos os outros estavam tentando falar com o seu Deus morto. E Jonas, que tinha a possibilidade de falar com Deus vivo, está dormindo. Quando alguém decide desobedecer a Deus, já não ora mais, já não conversa com Deus, já fica distante. Sabe, irmãos, é essa a realidade. E aí a gente conhece a história. Jonas é jogado do barco, vem um grande peixe, aí eu não sei, não vou entrar em discussão se era uma baleia, se não era uma baleia, se era um lambari, eu sei que veio o peixe e nheco, né? Engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias, quantos dias? 3, na barriga ou no ventre do peixe. E aí, irmãos, depois de 3 dias, porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando o cabo não quer se consagrar, fazer jejum e oração, aí vai fazer jejum e oração na barriga do peixe, entendeu? Então ele está 3 dias na barriga do peixe, depois de 3 dias, ele resolve fazer uma oração. Porque um profeta, quando ele assumia o ministério profético, normalmente ele fazia um voto ao Senhor. O voto profético era assim: aonde o Senhor mandar, eu irei. O que o Senhor mandar falar, eu falarei. Aí Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E por que ele foi para Tarsis, irmãos? A gente conhece o contexto, mais ou menos pensando nesse tempo de guerra. Então, Nínive era a capital da Síria. Um povo que era inimigo de Israel, mas era inimigo extremo.
a Síria era um povo tão perverso que quando eles entravam em guerra, eles se pintavam para assustar, e era terrível. Eles cercavam a cidade e pediam para se entregar e fazer um acordo e ficar pagando imposto, senão eles matavam todos os homens. Eles entravam na cidade, matavam todos os homens, estupravam as mulheres. Se tivesse uma mulher grávida, ele abriam a barriga da mulher com a espada para saber se o menino era homem ou mulher, porque se fosse homem, cortava a cabeça. E eles matavam os homens, cortavam a cabeça dos homens, e na praça principal da cidade lançavam todas aquelas cabeças de homens, de adolescentes, de jovens, de crianças e de bebês. Então o povo judeu, ele já nascia e crescia com medo, aterrorizado e olhando para aquele povo como inimigo. Aí de repente Deus diz para Jonas: a maldade dos ninivitas subiu, passou da borda, então vá lá e pregue para eles. Só quem lê o livro de Jonas todo é que a gente consegue compreender no último capítulo que Jonas precisava passar por um processo. Porque na vida é assim, inclusive homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, muitas vezes precisavam entrar, ou passar pelo processo de Deus. E Jonas não queria passar. Por quê? Porque Jonas era um profeta com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, de medo, de ódio daquele povo. Aí Deus diz: vá lá e pregue para os ninivitas. Aí Jonas diz: vou nada. Esse Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que corre o risco, lá no final do livro a gente descobre isso, corre o risco de eu ir pregar e esse povo se arrepender. Vou não, em vez de ir para Nínive, vou para Tarsis. Aí Deus diz: muito bem, Jonas, é esse o caminho que você quer da desobediência? Então está na hora de orar e de fazer jejum. Pichum, vai cair no mar e vai ser engolido pelo peixe. E aí, irmãos, depois de 3 dias, Jonas 1, versículo 17, ele vai para Nínive, prega correndo, porque aquela cidade tinha 120 mil pessoas. Ele prega passando a cidade correndo: se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar juízo. E todo mundo se converte, irmãos. O rei manda fazer um jejum, até os animais entrarem em jejum, e todo mundo se converte. Deus suspende a destruição e Jonas entra em crise, em depressão. Vai para o sol quente, debaixo de uma árvore, de um zimbo, e começa a reclamar da vida. Eu sabia que se eu fosse pregar, Deus ia terminar tendo misericórdia desse povo. Então, por quê? Porque Jonas precisava entrar no processo. E às vezes, irmãos, assim, quando a gente decide ser Deus, tomar as decisões, que eu digo assim, no lugar de Deus nas nossas vidas, sem orar, sem consultar o Senhor, sem buscar uma direção do Espírito, aí Deus, muitas vezes, permite. É isso que você quer? Tudo bem. Vai para Nínive, o cabo não ora nem jejuma, então vou dar a oportunidade e manda um peixe. Diga para o irmão que está do seu lado: cuidado com o peixe. É por amor, irmãos. Agora, a decisão que temos de tomar, ao ouvir a voz do Senhor, é obedecer e decidir morrer para si mesmo. Segundo exemplo que eu quero tomar para enfrentar esse processo é do apóstolo Paulo. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Antes, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ali participando daquele massacre. Os demais pegaram as capas e colocaram diante dele. Depois ele pede cartas para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos. E agora, quando ele em viagem vai perseguir os cristãos, de repente ele tem um encontro com o Senhor. E ele ouve uma voz e ele cai, e a palavra diz assim, a voz que ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor, a quem eu estou perseguindo? Jesus de Nazaré. E aí, irmãos, ele cai e fica cego. Se você for, e agora as meninas podem nos ajudar, Atos capítulo 9, versículo 9, aí você, nesse processo da conversão de Saulo, ou do encontro de Saulo com Jesus, diz que também ele esteve
3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Quem já fez um jejum de 3 dias aí, levanta a mão. Cuidado com o peixe. Será que o cara tem que ficar cego para tomar a decisão de entrar em consagração? Saulo caiu, não vou dizer que foi do cavalo, não, que o cavalo não aparece na história. Mas ele caiu e ficou cego durante 3 dias. Depois, Ananias ora por ele e ele volta a ver. E exatamente mais tarde, através da maturidade, depois de passar pelo processo de Deus, deixar de ser perseguidor e agora perseguido em nome de Cristo, a gente vê Saulo dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o processo que muitas vezes precisamos enfrentar. Por último, irmãos, eu quero lembrar que de Esther, nós conhecemos a história da rainha Esther, que assim, Deus deu a ela a oportunidade e o privilégio de ser rainha. E aí, agora ela está no palácio. E quando a pessoa às vezes está no bem bom da vida, quando está estribado, quando tem saúde e está em paz, a gente esquece que existe um Deus. A gente nem olha para a necessidade dos outros. O seu tio que levou ela para aquele desfile de beleza e agora ela se tornou a rainha, né? Sai um decreto que vai matar todos os judeus. E ela aparentemente não sabia de nada. É como se dissesse: isso não tem nada a ver comigo. O tio dela rasga as vestes, vai para a porta do palácio e alguém traz o recado: seu tio está aí na frente. Aí ela manda roupa, manda comida, mas ela mesma não vai. E o tio manda um recado muito simples: quem sabe Deus não lhe levantou, lhe colocou como rainha para esse tempo. Mas se você não fizer nada, Deus vai resolver o problema, mas vai cobrar de você. E é nesse contexto, irmãos, que Esther, capítulo 4, versículo 16, que ela toma uma decisão. Então você abre aí a sua Bíblia, já vai estar aparecendo aqui, diz assim: vá e reúna, ela manda o recado para o tio, né? Todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam nada durante quantos dias? 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Porque naquela época, quando o rei estava sentado no trono, nem a rainha podia chegar sem ser anunciada. A pessoa queria falar com o rei, mandava, né, uma pessoa falar com os assessores direto, dizendo que queria falar com o rei. E o rei dizia se queria falar com aquela pessoa ou não. Nem a rainha poderia entrar na presença do rei. Se ela chegasse, de repente, o rei estava com o cetro na mão, ele podia levantar o cetro ou baixar. E isso era um símbolo que às vezes podia ser assim ou assim. Se ele baixa, então a pessoa era degolada, morta. Então, diante dessa dificuldade, ela diz: orem, jejuem, também aqui 3 dias. Depois eu quero motivar você a fazer um estudo específico sobre a importância, o símbolo de 3 dias na Bíblia. Tudo isso você encontra por aí no Google da vida. E você vai descobrir que esse não é um número mágico, mas vários eventos, e alguns nós estamos aqui, mostram assim a importância, né, não do número 3, mas que muitas vezes precisamos enfrentar o processo. No caso, ela entra em jejum, em oração, nós conhecemos a história, chega na presença do rei, o rei deixa ela entrar, ela não é morta, e depois tem todo um processo. O agir de Deus é que vai dando a ela graça e sabedoria, que em vez de morrerem os judeus, morre o acusador com todos os seus. Então, assim, irmãos, eu quero dizer que na vida, ou seja, na caminhada da fé, tem vários processos, que às vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas assim, precisamos de fé.
né? Só porque eu lembrei agora de Daniel. Era ainda um jovem, quando, né, a sua nação, o seu país é invadido, ele é levado como escravo, e lá em Daniel capítulo 1, ele decidiu não se contaminar. Lá ele também faz um jejum, só que o jejum de Daniel não é 3 dias, parece que o negócio era mais sério ainda, 10 dias, que ele, né, faz um jejum, entre aspas, porque deixa de comer as iguarias do rei, e decide comer apenas frutas e legumes. E aí Deus dá a ele graça, sabedoria, unção, e ele se torna, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, mais sábio do que todos da Babilônia. Mas eu quero dizer apenas que é um processo. Voltando, irmãos, para João capítulo 11, e trazendo aplicações para as nossas vidas, às vezes a gente não entende, a gente não compreende. Por que Deus permite determinadas coisas? Porque Lázaro estava doente. E você ora por um doente. E ora pedindo que Deus cure. E às vezes Deus não cura. E a gente entra em crise. Por quê? Se eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, aquele que também tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Nós já temos exemplos dentro da própria igreja de pessoas que a gente ora e Deus cura. Até câncer, Deus cura, que os médicos dizem que não tem, já foi curado aqui na igreja. Agora Deus cura um e não cura o outro. E às vezes a gente entra em crise porque a gente quer mandar em Deus. E quer ordenar e quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Mas no processo de Deus, às vezes, irmãos, uma enfermidade, Deus trabalha na vida do doente, às vezes na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, na família como um todo. Mas a gente não compreende, mandou o recado para Jesus, e ele chegou lá, disse que a enfermidade não era para a morte, o cara morreu. Então assim, irmãos, os processos da vida, a gente precisa, como diz Paulo, né, escrevendo aos Romanos, o justo viverá pela fé. A gente crê no Senhor, como diz o poeta, se Ele fizer, como é a música? Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Sabe, irmãos, aqui a gente entende que Deus está no controle. Agora, ele diz que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Havia todo um processo. Eu quero dizer para você, se você tem enfrentado uma luta, uma dificuldade, um desemprego, uma enfermidade, que esse não é o ponto final da sua vida. Às vezes você pode apenas estar no processo. Deus está no controle. Agora nós oramos, colocamos diante do Senhor, confiamos que Ele está no controle de tudo e que Ele vai trabalhar, e segundo a sua vontade, para a glória do nome dEle. Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele quiser, Ele abre a porta. Se Ele quiser, Ele dá a vitória. Agora, tudo no tempo, na hora e segundo a vontade de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é tomar a decisão de obedecer a Deus, de viver uma vida de obediência, mesmo quando eu não concordo com Deus, que era o caso de Jonas, mas eu devo obedecer. Se essa é a vontade de Deus, eu vou obedecer. Uma vida de obediência nos dá a certeza de uma vida de vitória. Em terceiro lugar, irmãos, assim como Paulo, a gente deve tomar essa decisão. Viver, como ele escreve aos Coríntios, para a glória de Deus. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vida, a sua vida, essa é uma decisão. Porque, na verdade, eu quero ir para ali. Mas se Deus não permite, eu fico aqui. E fico feliz. E fico na dependência do Senhor. Porque, como Jesus ensinou no Getsêmani, essa é a maior de todas as orações. Senhor, se possível, passa de mim
esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Decidir enfrentar o processo de Deus não é fácil. Jesus surpreendeu Marta e Maria. E conforme ele tinha dito, a morte de Lázaro era para a glória de Deus. A morte de Lázaro foi que girou a chave da perseguição que levou à crucificação e, consequentemente, à vitória sobre o diabo e que nos deu a vitória da salvação, porque o seu sangue foi derramado na cruz. Eu estou falando porque às vezes a gente não entende, a gente não compreende o agir de Deus. A gente deve apenas decidir enfrentar o processo, obedecer e assim não permitir que nada, nem ninguém impeça que a gente faça a vontade do Senhor, que foi o caso de Esther. A nossa decisão deve ser como a de Daniel, sabe, uma vida constante de consagração, de vida na presença do Senhor. Ele é que vai nos abençoar.